Bom, esse vídeo aqui eu vou falar sobre um pouco de máquina de estados, para quem não tiver muita familiaridade com o tema, para poder começar a montar as primeiras máquinas, para poder entender melhor como funciona. E máquina de estados é simples, ela tem uma definição formal, que vai mostrar aí na tela. Ela é basicamente, como mostra o Newton Vieira, que é o livro que eu estou acompanhando para a parte de máquinas de estados. O conjunto mais básico de máquinas de estados que existe é o autômato finito determinístico. Ele é composto por uma quíntupla, ou seja, são 5 elementos, que são, entre eles, tem o conjunto do finito de estados, ou seja, vai ter um número definido de estados, vai ter uma quantidade finita de estados. Depois um alfabeto com as influências exteriores, que são as entradas, as saídas, as variáveis internas do sistema. Uma função que é a função de transição dos estados, ela relaciona o alfabeto com o conjunto e vai gerar um outro estado no final. Um estado inicial, que é um estado pertencente ao conjunto de estados normal, e um conjunto de estados finais. No contexto prático, uma máquina de estados ela é basicamente um fluxograma. Para a gente montar ela, fica mais fácil montar o fluxograma desse jeito. E a gente começa primeiro pelo estado inicial, que é marcado por 2 círculos. Geralmente vem uma seta que não tem início em nada, para sinalizar que ele é o estado inicial. Você pode colocar ou não os 2 círculos, mas geralmente se coloca para ter uma noção melhor de onde vai começar o ciclo do projeto. E a partir daí a gente vai começar a adicionar outros estados, como a gente tem aqui o E1, o E2 e assim continuando. E entre eles vão existir transições. Ou seja, do estado E0 para o E1, existe a transição 1. Pode ser um botão que acionou, um sensor que ativou, o nível do tanque que passou de um determinado valor. Daí do E1 para o E2 vão ter outras transições, e no sentido contrário também vão existir. A gente pode ter uma transição do E2 para o E1, uma do E1 para o E0, ou uma até mesmo do E2 para o E0, e assim vai conforme for necessitando. Eu vou pegar aqui um exemplo prático para a gente fazer. Basicamente isso aqui. Isso aqui é um exercício que eu tive muito no meu curso, que geralmente é usado para desenvolver mesmo essa máquina, para a parte de CLP, tinha alguns exercícios relacionados a isso que o meu professor passou. A lógica dele ele funciona basicamente assim. Quando se inicia o processo, a bomba 1 liga até atingir o nível baixo. Quando o nível baixo for atingido, a bomba 2 que vai ligar até atingir o nível alto. Quando o nível alto for atingido, o motor liga por um determinado tempo, e após passar esse tempo, o tanque é esvaziado pela válvula e pela bomba 3. Daí, quando o tanque chegar no nível vazio, o ciclo retorna para o começo. Então, a gente vai precisar que, além desses atuadores que estão mostrando, teria que ter 2 botões, um de liga e um de desliga, e um sensor analógico de nível, para a gente designar o nível quando está no nível alto, quando está no nível baixo, quando está no nível vazio. Por uma via mais prática, a gente vai determinar o nível vazio como 10% do tanque, o nível baixo como 30% do tanque e o nível alto como 80% do tanque. Bom, agora a gente vai construir a máquina aqui, né? A gente inicia com tudo desligado, certo? Antes a gente apertar o botão liga. E daí quando a gente apertar o botão liga, ele vai para o estado 1, ou seja, liga a primeira bomba. Essa bomba vai ficar ligada até o sensor atingir o nível baixo, ou seja, de 30%. E após isso a bomba 1 vai ser desligada e a bomba 2 vai ser acionada. Quando o nível atingir alto, ele vai, ou seja, 80%, a bomba 2 será desligada e o motor começará a ser ligado. Como a gente ainda não tem nenhum tipo de variável ou computador integrado nesse programa, a gente vai colocar um botão mesmo, um botão de parada do motor, para ficar mais fácil a gente parar a hora que a gente quiser.
Então, quando a gente apertar o botão de parada do motor, ele desliga e o tanque começa a ser esvaziado pela bomba 3 e pela válvula 3. Quando o sensor atingir o nível vazio, ou seja, menor que 10%, a gente retorna para o nível 1, ou seja, a bomba vai ser ligada até atingir o nível baixo, após isso vai para a bomba 2 e assim por diante. É bom a gente também perceber que a gente tem transições para o estado inicial, que é onde tudo está desligado, que é a partir do momento que a gente apertar o botão desliga. Sempre quando apertar o botão desliga, vai para tudo desligado e depois espera apertar o botão liga para continuar o ciclo normalmente. Bom, vamos projetar isso aqui então no programa. Vamos pegar aqui. Bom, vamos por exemplo no programa, né? A gente primeiro vai colocar os atuadores. A gente tem a bomba. A gente tem a bomba 1. Vamos colocar aqui bomba 1. No pino 3 mesmo. A gente coloca ela onde desejar. Agora a gente tem a bomba 2. Pino 4. Vou colocar ela aqui. A gente tem também a válvula 3 e a bomba 3. Aqui é a bomba 3. Pino 5. E aqui é a válvula 3. Pino 6. Vamos colocar ela aqui, junto com a bomba 3. A gente também tem um misturador. Vamos escolher um motor aqui para o misturador. Pino 7. Vamos mudar ele aqui. Colocar ele aqui. A gente também, só para simbolizar, a gente tem o tanque. O tanque aqui no programa ele não serve para nada, ele serve apenas para representar, para você ter uma melhor alocação dos seus componentes. Vamos criar um tanque aqui. Ele não aparece tela nenhuma, ele já cria direto. Vamos colocar ele aqui, por exemplo, só para conseguir deixar mais bonito o esquema. Bom, além disso, a gente tem os sensores e os botões, né? A gente vai ter o sensor de nível. Ele é um sensor analógico, então tem que estar na porta analógica e pode ser de 0 a 100% os valores dele. Vamos salvar. Bom, vou colocar o sensor aqui do lado, apenas para representação. E a gente tem ainda mais 3 botões, certo? Vamos criar aqui os botões. A gente tem o botão liga. Pode ser o pino, acho que o último foi o pino 8, a gente pode pôr ele no pino... O último foi o pino 7, a gente pode pôr ele no pino 8. Salvar. Colocar ele aqui do lado. A gente pode pegar também o botão desliga. No pino 9. Vamos colocar aqui do lado ele. E o botão de parada. Vamos escolher outro botão. Esse aqui é o botão de parada do motor, né? Então vamos pôr botão misturador. Pino 10, também é digital. Salvar. A gente pode colocar ele aqui, por exemplo, aqui em cima do misturador, para a gente pôr aqui. Bom, nosso sistema está montado igual na imagem. Vou colocar aqui do lado a imagem. E agora a gente pode partir para a parte dos estados. Se a gente quiser conferir as entradas e saídas, tem os vídeos já mostrando. Aqui a gente vai criar o primeiro estado, né? Então, é o estado 0, pode ser. E ele vai ser o estado inicial e tudo começa a desligar. Então, a gente tem aqui que tudo está
desligado. Como a gente não tem nenhum outro estado criado, a gente ainda não vai colocar as transições nele, mas somente depois só. Então vamos salvar. Agora a gente pode criar o estado 1. Ele vai ocorrer justamente quando a gente apertar o botão liga e selecionar o estado 0. Então a gente adiciona a transição e quando a gente adicionar o último estado, a gente volta nele para preencher. No estado 1, como a gente viu na máquina aqui, ele vai começar com a bomba 1 ligada e o resto desligado. Vamos salvar. Agora vamos no estado 2. No estado 2, a bomba 1 passa a ser desligada e a bomba 2 fica ligada. A transição do estado 1 para o estado 2 ocorre quando o sensor de nível detectar que o nível está acima de 30%, então a gente coloca aqui e adiciona a transição. Pode salvar. Vamos criar agora o terceiro estado, o estado 3. Ele sai do estado 2 depois que o sensor de nível atinge os 70%. Vamos adicionar a transição e nele é ligado o misturador. Então a gente coloca o misturador ligado. Agora vamos para o estado 4, que é o último estado. Que ele vai sair do estado 3, depois a gente pressionar o botão do misturador. Então vai ser botão misturador. Vamos adicionar a transição e nele a bomba 3, junto com a válvula 3, vão estar ligadas. Salvar. Aqui a gente pode ver na parte de editar estados. A gente pode ver aqui a lista de estados. Ó, estado 0, tudo desligado. A gente pode adicionar as transições, já a gente vem adicioná-las. No estado 1, apenas a bomba 1 ligada. No estado 2, apenas a bomba 2 ligada. No estado 3, o misturador ligado. No estado 4, a bomba e a válvula 3 ligadas. Bom, vamos voltar para o estado 0. A gente tem aqui na máquina, quando o botão desliga for acionado, não importa nenhum dos outros estados, a gente vai desligar. Então a gente coloca o botão desliga. Quando a gente estiver no estado 1, ele vai desligar. Quando estiver no estado 2, também vai ocorrer a mesma coisa. Então, botão desliga estado 2, botão desliga estado 3, botão desliga estado 4. Pronto, todas as transições de estado 0 estão adicionadas, como a gente pode comparar com a máquina. A gente pode salvar esse estado. No estado 1, a gente tem aqui, olhando pela máquina, que após o estado 4, quando o sensor anunciar que estiver vazio o tanque, a gente volta para o estado 1. Então a gente também tem que inserir essa transição. Então vamos lá. No estado 1, depois do estado 4, quando o sensor de nível estiver menor que 10%. Então a gente adiciona a transição e salva esse estado. Olhando pela máquina, não tem mais nenhum estado, mais nenhuma transição que a gente tem que fazer. Então está tudo certo, a nossa máquina está pronta. A gente pode sair aqui e agora gerar o código. Para simplificar a explicação do código, eu não vou criar nenhum debounce, eu não vou configurar nenhum debounce, nenhum filtro para as entradas analógicas. Mas pode adicionar isso normalmente. Vamos criar aqui com um tempo de varredura de 100 milissegundos. A gente vê que a compilação foi um sucesso e vamos salvar o código. Vamos escolher aqui algum lugar, pode ser na área de trabalho mesmo. Vamos por projeto misturador. A gente pode salvar e colocar para abrir o código. Aqui a gente tem o código, né? A gente pode ver que todos os componentes que a gente criou foram definidos aqui. Ó. A gente tem a bomba 1, a bomba 2, a bomba 3, a válvula 3 e o misturador. E das entradas a gente tem o sensor de nível, que é o sensor analógico,
o botão liga, o botão desliga e o botão de parada do misturador. A gente não adicionou nenhuma classe, nenhuma funcionalidade, nenhum debounce, nenhum filtro. E aí ele cria as variáveis que são necessárias para transições dos estados, para o ciclo de varredura e tudo mais. E aqui a gente ocorre a declaração das respectivas variáveis para cada entrada e saída. Bom, vamos descendo. Na função setup a gente tem aqui a configuração, as saídas configuradas como saídas e as entradas configuradas como entradas. Lembrar que no Arduino, se for uma entrada analógica, a gente não precisa declarar o pin mode dela, uma vez que o pin mode é apenas para as entradas e saídas digitais. O estado inicializa no estado 0 e aqui a gente vai ter a função loop. Na função loop, o sensor de nível realiza a leitura, no caso vai estar no pino A0, depois os 3 botões realizam a leitura. Aqui no tempo de varredura, a gente tem a espera do ciclo dele, ou seja, a gente verifica o tempo que percorreu, vê se ainda não é maior que o tempo anterior e vê se esse intervalo foi maior que o tempo de varredura, no caso, maior que 100 milissegundos. Vai ter a transição para cada estado. Para o estado 0, que a gente vê aqui, sempre que apertar o botão desliga e tiver algum dos outros estados, a gente vai ter que o estado vai ser o estado 0. Para o estado 1, quando a gente estiver no estado 0 e apertar o botão liga, ou quando a gente estiver no estado 4 e o sensor de nível estiver vazio, sinalizar vazio, a gente vai estar no estado 1. Para o estado 2, se a gente estiver no estado 1 e o sensor de nível for maior que o nível baixo, de 30%, a gente vai para o estado 2. Depois, se a gente estiver no estado 2 e o nível for alto, a gente vai para o estado 3. E se a gente estiver no estado 3 e apertar o botão do misturador, a gente vai para o estado 4. Aqui a gente tem a lógica de cada estado. No estado 0, tudo desligado. No estado 1, apenas a bomba 1 ligada. No estado 2, apenas a bomba 2 ligada. No estado 3, o misturador ligado. No estado 4, a válvula e a bomba 3 ligada. Após isso, após esse ciclo de varredura de atualização dos estados, a gente escreve aqui nas variáveis o valor de cada saída. E bom, basicamente é isso. A gente viu aí uma aplicação relativamente prática. Eu dei uma simplificada. Você pode colocar botão de pausar, você pode colocar algum sistema de segurança, de manutenção das máquinas e tudo mais. Ainda não está implementado no programa, mas futuramente vai ter variáveis funcionando como timers. Aí você pode utilizar esses timers para o motor. Em vez de você usar um botão de parada do motor, você pode colocar um timer de 20 segundos, 30 segundos. Ou seja, quando o misturador ficar 30 segundos lá misturando, ele passa para o próximo estado. Bom, por esse vídeo é isso. Espero que quem não tinha noção sobre máquina de estados tenha entendido um pouco. Eu peguei um exemplo simples justamente para mostrar como faz, fora aquele exemplo da apresentação lá. E agora, como acabou um pouco a temática dos vídeos, eu estou terminando algumas correções no código da próxima versão. Eu acredito que não na próxima semana eu já lanço uma nova versão e vai ter algumas coisas já novas, vai ter algumas correções. Vamos continuar seguindo esse projeto aí até janeiro, talvez ainda mais para frente, dependendo como continuar. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando e tchau.